Por favor, pegue a sua Bíblia, no livro de Josué, capítulo 2, e versículo 9 em diante. Diz assim a palavra de Deus: sei que o Senhor lhes deu esta terra, disse ela. Estamos todos apavorados por sua causa. Todos os habitantes desta terra estão desesperados, pois ouvimos que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho para que vocês passassem quando saíram do Egito. E sabemos o que fizeram a leste do Jordão, aos dois reis amorreus, Og e Seom, cujos povos vocês destruíram completamente. Versículo 11. Não é à toa que estamos dominados pelo medo. Ninguém tem ânimo para lutar depois de ouvir coisas como essas, pois o Senhor Deus, seu Deus, é Deus supremo, em cima no céu e embaixo na terra. 12. Agora, portanto, jure-me pelo Senhor, que assim como os tratei com bondade, vocês serão bondosos comigo e com minha família. Dê-me alguma garantia de que, quando Jericó for conquistada, vocês pouparão a minha vida e a vida do meu pai e minha mãe, e também a de meus irmãos e irmãs, de todas as suas famílias. Queridos, eu quero falar sobre posicionamento e mudança de postura que pode mudar a vida de outras pessoas além da sua. Posicionamentos e mudança de postura que pode mudar a minha vida e daqueles que estão em minha volta. Quando nós lemos a história dessa mulher, nós estamos falando de Raabe. O versículo 1 diz que quando Josué mandou os homens de Sitim espiar a terra prometida, as terras dos cananeus, diz a Bíblia que quando eles chegaram, aqueles dois homens partidos chegaram à casa de uma prostituta chamada Raabe, e que aquela prostituta chamada Raabe recebeu-os em sua casa. E quando eles estavam em perigo, correndo riscos de vida, aquela mulher prostituta, sem nenhuma perspectiva de graça, de salvação, aquela mulher escondeu aqueles dois homens em sua casa. A Bíblia fala que aqueles homens que estavam apavorados, por isso o comandante do exército, chamado Josué, enviou esses homens secretamente com a seguinte instrução: faça o reconhecimento da terra. E quando eles chegam até Jericó e eles se deparam com esta prostituta, eles ficam à noite na casa delas e ali estabelece, versículo 9, um diálogo, porque eles querem o quê? Notícias sobre a terra. Eu não vou falar da queda dos muros de Jericó, não. Eu quero aqui falar e ser breve com você, falar sobre o posicionamento de uma prostituta, que não mudou somente a história da vida dela, mas que mudou a história do pai, da mãe, dos irmãos e de todas as suas famílias, por conta de uma atitude, de uma postura. Muitas das vezes você está querendo exigir que Deus, Ele faça o que você tem que fazer. Você às vezes quer exigir que Deus tenha uma atitude, um posicionamento que Ele não pode ter, que você tem que ter. Algumas coisas na nossa vida nem Satanás pode interferir, porque ele não tem esse poder. Você é que decide se Satanás ele entra ou não na sua vida. É você que deve ter a postura, o posicionamento que vai decidir se Satanás ele vai se infiltrar na tua família, na tua casa ou não. Mas você não pode dizer que tudo foi o diabo, porque o diabo precisa de permissão. Ele não entra aonde ele não tem a permissão, a legalidade que foi dada a ele para que ele entre e se estabeleça. E o que nós vemos nessa mulher, e que eu quero aqui com você analisar alguns pontos que diz esses versículos e algumas coisas que nós aprendemos. Sei que o Senhor lhes deu esta terra, disse ela. Estamos todos
Grife bem essa palavra, estamos todos. Ela não falou no singular, ela falou todos, ela falou que todos em Jericó, estamos todos apavorados por sua causa, todos os habitantes dessa terra estão desesperados. Mas o versículo 10 diz: pois ouvimos que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho para que vocês passassem quando saíram do Egito, e sabemos o que fizeram ao leste do Jordão com os reis amorreus, Og e Seom, cujos povos vocês destruíram completamente. Diga comigo: pois ouvimos e sabemos. O povo de Israel estava mandando espias a espiarem a terra. E olha que disse uma prostituta, olha o que disse uma mulher que não sabia, não tinha muito envolvimento com Deus, mas ela ouviu o que Deus havia feito na vida do seu povo. E olha o que ela disse: pois ouvimos que o Senhor secou as águas e sabemos o que fizeram a leste do Jordão. O que diz a palavra de Deus lá no livro de Romanos? A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Aquela mulher, portanto, a fé vem pelo ouvir, isto é, por ouvir as boas novas a respeito de Cristo. Então a fé vem quando você ouve. Aquela mulher, ela não conhecia quem era Deus, ela não conhecia sobre as coisas de Deus, ela era uma mulher desprezada pela sociedade, usada pelos homens daquela cidade, mas diz, voltando lá no texto, diz que ela ouviu o que Deus tinha feito. Mas escute bem, pois ouvimos. Foi só ela que ouviu? Todo o povo de Jericó ouviu. Toda a cidade ouviu. Mas quem foi a única pessoa que teve uma atitude de crer? Somente ela. Todos foram avisados que Deus iria destruir Jericó. Todos foram avisados que Deus ia mandar o seu exército e destruir aquela cidade. Mas todos sabiam que Deus já tinha feito nas terras dos amorreus. Mas só uma mulher creu. Vou parafrasear, é como nos dias de hoje. Você chega para evangelizar alguém, você chega numa repartição pública, você chega num restaurante, você chega no ônibus, você chega em qualquer lugar e você diz para as pessoas: Jesus está voltando e essa terra vai ser destruída, ceifada. Todos sabem que Jesus é o Filho de Deus, todos sabem que Jesus um dia vai voltar e vai destruir a terra. Mas quem crê? Quem crê? Você que está aqui hoje já ouviu. Você que está aqui hoje também já sabe que Deus é um Deus poderoso. Olha o versículo 11, o que ela repete: pois todos nós sabemos, olha lá, pois todos nós sabemos que o seu Deus, porque ainda não era o Deus dela, o seu Deus é supremo, Ele está em cima no céu. Ele é supremo em cima no céu e embaixo na terra. Sabe o que ela está dizendo? Não existe ninguém maior do que o teu Deus. Aquela prostituta acreditava mais do que muito crente. Ela ouviu falar do que Deus tinha feito e ela passou a acreditar mais do que o povo de Israel. Tanto é que Josué mandou os espias, porque eles estavam também com medo. Mas aquela mulher tinha fé. Aquela mulher reconhece que Deus é um Deus supremo. A postura daquela mulher diante dos valentes, diante dos espias, a postura, o posicionamento dela vai mudar não somente a sua vida, mas vai mudar a vida de toda a sua família. Queridos, Deus está falando abertamente ao mundo que nós estamos vivendo, que tudo que nós estamos vendo é o cumprimento de uma profecia. Jesus virá. E quando Jesus vir, Ele vai destruir a terra com fogo. Ele vai destruir toda a terra que um dia o desprezou e aqueles que negaram o seu nome. Todos ouvem, mas só uma mulher acredita. E quem é que está falando que ela acredita? A própria Bíblia. Não é à toa que estamos dominados pelo medo. Ninguém tem ânimo para lutar depois de ouvir
coisa como esta, pois o Senhor seu Deus é Deus supremo. Ela sabia quem era Deus e ela começou a saber quem era Deus por ouvir. Por ouvir, ela tem uma postura, ela tem um posicionamento. Versículo 12, e diz aqui: agora, portanto, jure-me pelo Senhor, que assim como eu os tratei com bondade, vocês serão bondosos comigo e com a minha família. Dê-me alguma garantia de que, quando Jericó for conquistada ou destruída, vocês pouparão a minha vida, a vida do meu pai, da minha mãe, dos meus irmãos, das minhas irmãs e de suas famílias. Olha só o que Deus está dizendo: dei-me de que conservareis com a vida meu pai, a minha mãe. Olha que coisa tremenda, queridos. E todas as suas famílias. Ela já se posicionou. Agora, quando ela está dizendo no versículo 12, ela está dizendo: assim como eu usei de bondade para convosco, prometam ou jurem que vocês serão bondosos primeiro para comigo. Quando essa mulher faz a confissão, o que é que ela está confessando no versículo 11? Que só o Senhor é Deus em cima no céu e embaixo na terra. Que só o Senhor é Deus em cima e embaixo na terra. Ela está confessando quem Deus é para a vida dela. Agora, pastor, após a sua confissão, ela muda de vida, ela então ela se posiciona em favor da sua família. Versículo 13, que nós lemos. Versículo 14, perdão. Então os homens responderam: oferecemos a própria vida como garantia de sua segurança. Se você não nos entregar, cumpriremos nossa promessa e trataremos vocês com bondade quando o Senhor nos der a terra. 15. Então Raabe os ajudou a descer pela janela por uma corda, pois sua casa fazia parte do muro da cidade. Aonde que Raabe morava? Em cima do muro. Raabe não morava fora e ela não morava dentro da cidade. Ela morava nos limiares, nos limites. Uma pessoa que não tendem a decisões, a posicionamento, nós dizemos que sempre elas estão aonde? No limite. Elas não são cristãs e não são do mundo, elas frequentam a igreja. De vez em quando elas vão à igreja, mas elas ainda não tomaram uma decisão em relação a Deus, em relação a Jesus. Mas eles vão pedir um sinal, e esse sinal vai revelar se ela realmente mudou ou não. Então diz a palavra de Deus, versículo 17: antes de partir, os homens disseram a Raabe: só estaremos obrigados pelo juramento que fizemos se você seguir nossas instruções. É como Jesus estivesse dizendo: se vocês me amam, vocês obedecerão os meus mandamentos. Aqueles homens agora estão dizendo: nós só seremos obrigados a te salvar e a salvar a tua família se você ouvir nossas instruções. Se você ouvir e praticar o que nós vamos te dizer, então esse é um sinal que você largou a tua vida de prostituição, desceu do muro e decidiu viver uma nova vida com a sua família. Versículo 18 diz: quando entrarmos na terra, deixe esse cordão vermelho pendurado na janela por onde você nos ajudou a descer. Todos os membros da sua família, pai, mãe, irmãos e todos os seus parentes devem estar dentro desta casa. Devem estar dentro. Qual é a primeira instrução? Quando nós voltarmos, você deve pendurar esse fio vermelho na porta da sua casa. Este é o sinal que você crê no que você falou, que você acredita que Deus vai nos entregar essa cidade. Você vai chamar toda a sua família para o interior da sua casa. Versículo 19: pois se saírem na rua e forem mortos, não teremos culpa. Vamos parafrasear. É como se Deus estivesse dizendo: se eles estiverem no mundo e não estiverem dentro da minha
casa andando na minha presença, conforme as minhas instruções, e eles forem mortos, o que é que Deus está dizendo? Eu não tenho culpa. É como se alguém vai para uma festa e você falou: poxa, se Deus nos ama tanto, aquela pessoa foi para uma festa e mataram e fizeram isso e aquilo, por que que Deus não guardou, não protegeu? Porque Deus não é obrigado a guardar quem não o reconhece. A Bíblia diz, o Salmo 34, os anjos do Senhor acampam-se ao redor daqueles que o temem e os livra. O Salmo 34 nos faz menção, Deus só coloca os anjos em volta daqueles que o temem. Deus só vai guardar aqueles que estão reconhecendo quem Ele é. Ah, porque o fulano morreu, porque Deus não amava. Deus ama todos, mas foi uma decisão daquela pessoa não querer. O que diz 1 João 5,18? Aquele que é de Deus, Deus o guarda, e o maligno não lhe pode tocar. Amém? Pois o Filho de Deus, sabemos que os nascidos de Deus não vivem no pecado, pois o Filho de Deus os protege, e o maligno não os toca. O maligno não pode tocar. Agora, é uma decisão pessoal. Deus não pode interferir na decisão de alguém. Deus interfere quando eu tenho um posicionamento, como ela teve. Aí ele diz: se alguém estiver fora dos limites da tua casa, nós não somos obrigados a poupá-los no dia do Senhor. E o que diz o livro de Jó? Aqueles que estão sendo alvos das nossas orações intercessórias, diz o livro de Jó no capítulo 22, no versículo 29 e 30, diz a palavra de Deus: se os outros estiverem em dificuldade, você disser ajuda-nos, Deus os salvará. Calma aí, minha filha. Se os outros estiverem em dificuldade, você disser ajuda-os, Deus os salvará. Se eu tenho um filho, se eu tenho a minha esposa, se você tem o seu esposo, se você tem alguém na tua família que está enfrentando dificuldade, aquela pessoa pedir, Deus está lá, inflexível. Mas se você falar para Deus: Senhor, ajuda-o, Deus o salvará, por causa de você. Deus vai lá e ajuda, por causa de quem? De você. Por causa de quem a família de Raabe ia ser salva? Quem estava obrigado a ouvir as suas instruções? Ela. Mas depois que ela tinha as instruções, ela foi lá com a sua família e ela disse: olha, o Deus dos Hebreus enviou a mim 2 homens, e ele disse que a cidade, como todos já sabem, vai ser destruída. Mas ele disse que se eu colocar um fio de escarlate, que é o sinal de que eu me arrependi da vida que eu vivia, e que se eu vou começar uma nova história a partir da destruição dessa cidade, eu devo avisar vocês que vocês devem ficar dentro da minha casa, porque se vocês estiverem fora, o mal vai alcançá-los. A partir do momento que ela fala isso para a sua família agora estava obrigada a tomar uma decisão. Ou eles acreditavam ou não. No versículo 30 diz a palavra: até mesmo pecadores serão resgatados. Sim, serão resgatados, porque você tem mãos puras. Você sabe que quando você está em casa orando e alguém está em perigo, por causa das suas mãos, Deus está poupando aquela pessoa, Deus está salvando aquela pessoa. Sabia que por causa das suas mãos, mamãe, papai, irmão, irmã de alguém que está preso nas drogas, no tráfico, alguém que está no presídio, por causa das suas mãos, Deus está alcançando, por causa de você. Nunca se esqueça. E agora, Raabe era essa pessoa. Ela tinha responsabilidade sobre a sua família, e ela prega para a sua família, e a sua família ouve. Diz a palavra de Deus, por favor, versículo 19: se saírem na rua e forem mortos, não teremos culpa, mas se alguém fizer mal aos que estiverem dentro dessa casa, assumiremos a responsabilidade por sua morte. O inimigo não pode entrar em uma casa que está debaixo da promessa de Deus. O inimigo não pode acessar a casa, a família de alguém que Deus estabeleceu ali a paz.
Os homens estão dizendo: mas se alguém fizer mal aos que estiverem dentro desta casa, assumiremos a responsabilidade. Deus, Ele, quando eu me entrego a Ele, quando eu confio nele, quando eu desenvolvo a minha fé, quando eu confesso Ele, que Ele é soberano, tanto no céu como debaixo na terra, que Ele é o único Deus, quando eu faço a confissão pública do que Ele é para a minha vida e para a minha família, Ele assume a responsabilidade pela minha casa e pela minha família. Por isso que o maligno não é doido de me tocar, não é louco de tocar em quem tem uma aliança com Deus. Versículo 21, o que é que Raabe responde? Eu aceito suas condições, respondeu ela. Eu aceito as suas condições. Você tem aceitado as condições que Deus tem exigido de você? Porque às vezes você quer exigir de Deus algo que você não está cumprindo as condições que Ele te exigiu. Você quer que Deus salve a tua família, mas você não luta por ela, você não busca. Você quer que Deus resgate um filho, mas você não faz um propósito pela vida dele. Você quer que Deus restaure um casamento, mas você não faz um propósito pela vida do teu esposo, da tua esposa. Você quer que Deus faça coisas que você não está aceitando as suas condições. Ou seja, qual foi o sinal de que Raabe estava arrependida e que ela estava agora mudando de vida? É que ela disse: eu aceito as condições que o teu Deus está exigindo de mim. Você quer vencer em qualquer área da sua vida? Aceite as condições que Deus tem exigido de você.